Hoje eu quero fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o nível de sinal, o nível de tensão que a gente pode aplicar nas entradas de sinal dos nossos equipamentos vintage. Então a gente tem entradas aqui de tape, por exemplo, tape 1, tape 2, tem entrada auxiliar e tem as entradas de fono. Então são níveis de tensões diferentes. Aqui o tape e o auxiliar são os mesmos níveis, mas a tensão de fono é menor. Então, qual tensão é adequada para os nossos equipamentos para a gente não causar problemas de distorção ou outros problemas, outros malefícios aí de estar com sinal errado na entrada, sinal a mais ou a menos. Essa palavra vintage, esse 20 quer dizer vinho e age, que é o final da palavra, é idade. Então, vintage quer dizer a safra do vinho, a idade do vinho, ou também é um indicativo que fala sobre o vinho, o quanto ele tem qualidade. Então a safra, digamos, vintage seria a melhor safra também. Então são coisas relacionadas a vinho. E isso, digamos que, meio que veio da França. Então a gente teria que ver como é que os franceses falam essa palavra para entender bem qual é a pronúncia mais adequada. Mas tanto faz a gente falar vintage ou vintage, a gente entende. Nossos equipamentos são de um tempo onde as tensões de sinal eram diferentes das tensões de hoje. Por exemplo, esse equipamento aqui é um Pioneer SX 13900, é do final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, naquele tempo, eram outros padrões de tensão, tá? Outros valores. Hoje em dia, a gente tem equipamentos modernos, por exemplo, aqui um DAC, um CD player, aqui um DVD player, eles têm outros padrões de tensão de saída. Então, quando a gente liga diretamente um aparelho assim, um DVD ou um CD player, a gente vai ter, digamos, certos problemas, certos inconvenientes. Porque daqui, por exemplo, desse DAC, sai até 1 volt de saída. Certamente esse CD player aqui, esse DVD player, também tem esse padrão de saída de tensão. Porém, lá nos anos 70, início dos anos 90, o padrão de auxiliar era 150 mV, ou seja, 0,15 volts. Então aqui a gente tem uma saída que chega a 1 volt, ou seja, 1000 mV, e aqui a gente tem uma entrada que é pensada em um nível de 150 mV. Mesmo acontece aqui com as cápsulas já tinha problema já naquele tempo, porque existiam cápsulas de 6 mV, cápsulas de 3 mV, cápsulas de até 1,5 mV, e nem sempre o equipamento tinha seleção de tensão, então a gente já podia ter problemas de distorção por muito nível de tensão da cápsula, já desde os anos 70. Então vários equipamentos vintage, eles têm uma chavezinha onde a gente muda a setagem do nível de tensão de entrada do pré de fono. Então eu vou mostrar aqui tocando uma música no CD. Esse DVD player aqui está ligado com cabo digital aqui no DAC. Então ele está passando a massa de dados crua aqui para o DAC fazer decodificação para analógico. Esse DAC aqui tem duas programações, ele tem uma programação que ele usa o knob de volume e outra programação que ele não usa. Então eu estou simulando aqui a programação que ele não usa o knob de volume, que ele fica com a saída setada para até 1 volt, tá? Veja aqui, ó, estou tentando aumentar o volume. Então ele está com o volume no máximo, simulando que ele não tivesse esse knob aqui, que ele fosse aquela versão desse DAC que não tem esse knob, tá? Então veja aqui, ó, o quanto de tensão sai. Eu estou aqui com o meu medidor Meguro, ele está na função de tensão. Eu estou na escala de 1 volt, ó, ele está batendo mais de 1 volt nessa música aqui. Esse 1 volt, nesse momento, está entrando aqui no meu vintage. Está entrando aqui no Pioneer SX 13900. E a entrada dele é feita só para 150 mV. Então o que acontece? Eu acabo trabalhando aqui com o volume numa posição, digamos, inadequada. Principalmente para quem usa, por exemplo, o loadness. Então o loadness ele é programado
para que esteja entrando mais ou menos 150 mV, que aí a gente vai girando aqui o knob, e chega aqui pelo meio, o loadness já passa a não atuar mais. Então a gente não precisa mais do loadness aqui em volumes altos. A gente só precisa do loadness em volumes super baixinhos. Porque o nosso ouvido, em 90 dB mais ou menos de SPL, ele já está praticamente flat. Então a gente não precisa mais do loadness atuando. Nosso ouvido já está nivelado. Então, se eu ligar, por exemplo, esse receiver em duas caixas de 90 decibel por watt, ou seja, cada caixa com 1 watt apenas, ou seja, um nível bem baixinho, eu já consigo, por exemplo, colocar numa sala a 1 metro, eu já vou ter 93 dB de SPL com 1 watt em cada canal. É a soma, ou seja, a 1 metro. Então, se eu me afastar mais um pouco, eu vou ter os 90 dB, onde o nosso ouvido já está praticamente flat. Então, o loadness é para a gente ter ele, digamos, com as caixas que precisa, e ele é para um nível, digamos, abaixo de 90 decibéis. A gente não precisa de loadness acima de 90 decibéis. Se precisar é porque a caixa está muito deficiente, tá? Então é um sinal que a caixa não está adequada. Então quando a gente entra com um nível muito alto, a gente vai acabar trabalhando aqui com o knob numa região sempre trabalhando com loadness, mesmo que o som, a potência de saída esteja alta. Essa é uma situação normal hoje em dia. A maior parte das pessoas está usando, digamos assim, ligando um CD player em um receiver ou um amplificador vintage que admite 150 mV, a gente está metendo 1 volt na entrada dele. Eu vou trocar aqui para 0,3 volts, ou seja, 300 mV. Veja aqui que os ponteiros colaram, tá? E eu vou baixar o volume aqui do DAC para 150 mV, mais ou menos, para ele bater mais ou menos 150 mV. Olha só, baixei o volume. Estou na escala de 300 mV. E os ponteiros estão batendo aqui 150 de vez em quando. Tá? Olha só. Então, 150 mV. Agora sim, eu estou com o sistema, digamos, trabalhando de forma ideal. Tá? Olha só, agora, quando eu aumentar o volume, eu vou ter que girar bastante o knob, tá? Para sair dessa região de volume baixo. E é isso que é o normal. Os equipamentos de antigamente, eles iniciavam subindo o volume devagarinho e no final aqui subiam bem rápido o volume. Tá? Então é assim que é o normal desses equipamentos do passado, esses japoneses, por exemplo, Pioneer, Sansui, Kenwood, é assim. Tá? A gente trabalha com um knob bem alto. Eu vou ligar aqui a saída de som. Estou gravando com a câmera aqui, não é microfone especial nem nada, tá? Mas vejam, eu vou subir bastante o volume, ó. Eu girei até o meio, mais ou menos, e fiquei com o som, digamos, um pouco alto até. Mas aqui, ó, a partir daqui, estaria mais ou menos em 90 decibéis de SPL. Então, a partir daqui, o loadness já passaria a não atuar, tá? Não atuaria mais. Então, chegando por aqui, o load não atuaria mais. Bem onde estaria saindo mais ou menos 90 decibéis de SPL na sala. Então, fica, digamos, essa função começa a trabalhar certo quando a gente coloca o nível de sinal certo na entrada do amplificador. Tá? Então, a gente vai passar do meio quando o som na sala vai estar perto dos 90 dB. Então, aí, isso aqui passa a funcionar corretamente. Outro problema de a gente colocar muito sinal de entrada em um aparelho vintage é que a gente acaba trabalhando muito no início aqui do volume. Então, por exemplo, eu vou colocar todo o volume de novo. Tá colando aí, tá na escala de 300 mV, eu estou entrando com 1 volt que vem do DAC. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar muito no início da escala do potenciômetro. Então, nesse iniciozinho aqui, geralmente os potenciômetros eles não têm uma precisão muito boa. Então, geralmente começa um canal antes do outro. Tá? A gente acaba, pelo sinal extremamente alto que a gente está colocando, a gente acaba trabalhando numa região aqui
inadequada do potenciômetro de volume, uma escala muito pequena, tá? Aqui já estaria um som ambiente para essa sala. Só que se a gente for perceber bem, aqui no início, as escovas do potenciômetro, elas não têm uma, digamos, uma precisão absoluta. Então, uma escova acaba tocando no carbono, no carvão do resistor do potenciômetro antes do que a outra. Então, o volume começa geralmente em um canal antes do outro. Então, muitas vezes a gente tem um aparelho com com bastante diferença entre um canal, diferença de volume, tá? Entre um canal e o outro aqui no início, tá? Aqui eu não estou percebendo, aparentemente os dois vírus estão emparelhados, tá? Mas muitos aparelhos com muito sinal a gente vai perceber grandes diferenças de volume entre um canal e outro, tá? Então se a gente colocar o nível certo de entrada, a gente vai trabalhar com o knob mais para cima e vai sair dessa região onde tem muita diferença de resistência no potenciômetro de volume. Tem mais um problema, que é o vazamento de sinal. Então, por exemplo, se eu estou colocando aqui 1 volt, tá? 1 volt na entrada auxiliar, se eu vou de repente escutar meu FM, acaba vazando sinal pelas chaves, pelas placas, do auxiliar para o FM, por exemplo, ou do auxiliar para o AM, ou, por exemplo, vaza para o fono, tá? Porque é muito sinal, é quase 10 vezes mais tensão do que o equipamento está esperando. Então acaba tendo vazamentos de sinal de uma entrada para outra. Tá? Então esse é mais um problema que o sinal alto nos causa. E se a gente for pensar bem, tem mais problemas ainda, que é o fato de eu poder estar distorcendo as entradas do pré do aparelho. Por exemplo, esse sinal aqui está entrando aqui no pré, tá? No pré-amplificador. Pode ser que esse sinal, antes de passar no potenciômetro do volume, passe por várias etapas de pré-amplificação, por exemplo, o tonal, e ele distorça antes dele chegar aqui no potenciômetro do volume. Então eu já vou iniciar aqui o meu curso com volume distorcido, com sinal distorcido, mesmo com volume baixo. Então são vários problemas que o nível de sinal alto demais causa em um equipamento vintage. Tá? Não é que vai queimar a entrada do pré, mas vai trabalhar muito perto da saturação ou momentaneamente na saturação, como aqui os ponteiros, ó, eles estão na saturação. Pode entrar mais sinal que eles vão mover mais. Pode acontecer isso com alguma etapa interna aqui do pré do aparelho. Tá? Então, pode deixar o som ruim desde o início. Então a gente já sai com som ruim. Tá? Aqui aparentemente não está ruim o som, mas pode ter outro tipo de pré, outros aparelhos com outros tipos de pré que não tenham essa tolerância tão grande para esse nível de sinal aí tão alto que sai de um CD player, de um DVD player, de um Blu-ray player de hoje em dia. Então uma solução para isso aqui seria colocar resistores, por exemplo, fazer um cabo RCA com divisor de tensão aqui. A gente pode montar com aqueles resistores de 1/8 de watt, um resistor, por exemplo, em série de 47K e um em paralelo de 4K7 e tirar o sinal do resistor de 4K7, ou seja, fazer um divisor 10/1 e a gente ter o sinal atenuado já chegando no equipamento vintage. Um jeito de criar um dispositivo dentro do próprio cabo para a gente trabalhar adequadamente com os níveis de tensão de entrada para esses equipamentos mais antigos. Tá? Então a gente vai garantir que vai chegar ao nível certo. Então vai sair aqui do DAC 1 volt, vai passar pelo resistor de 47K, vai ficar praticamente 9 partes da tensão e uma parte vai ficar no resistor de 4,7. Então a gente tira o sinal do resistor de 4,7. Aí a gente vai ter um sinal, digamos, bem atenuado, com garantia que não vai
passar dos 150 mV e a gente vai poder trabalhar com o Knob mais avançado aqui, numa região onde o loadiness vai estar funcionando corretamente, para quem precisa do loadiness, e vai trabalhar sem vazamentos de sinal de uma entrada para outra, e vai ter certeza que não vai estar distorcendo, saturando nenhuma etapa do equipamento. Então é isso aí, um abraço.